A graça e a paz, é um prazer estar novamente com você, mais uma vez reunidos com o nosso quadro Eu Sei o que o Pastor Pregou no domingo passado. E você, sabe? Ao meu lado hoje, o Pastor Eber. Mais uma vez aqui. Que bom, seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Obrigado. Muito bacana. No último domingo, o pastor pregou no texto em Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38, está na descrição do vídeo. Você pode pausar e fazer a leitura, assim você compreenderá melhor o que será dito durante a nossa prosa. O tema da pregação do pastor foi o ser humano e a sua necessidade de conhecimento. Pastor Eber, o ser humano precisa conhecer. Mas, dentro da busca por conhecimento, quais são os conhecimentos que o senhor julga iniciais, mais necessários, para quem vai começar uma jornada em busca de conhecimento? Ok, aí temos que ver, né, em que sentido, né, na nossa vida, porque se na nossa vida, na nossa vivência, nós precisamos de conhecimento para essa sobrevivência, né? Agora, quando nós pensamos na nossa vida como um todo, completa, precisamos pensar na eternidade. Precisamos pensar nas coisas lá do alto, né? As coisas relacionadas à vida espiritual. Então, eu creio que precisamos, né, e nos importar, sim, com as questões espirituais, e essa é a busca que nós precisamos aí priorizar em nossa caminhada. Essa busca por conhecimento, pela pregação do senhor, a gente vai discorrendo durante a prosa, dá em si a entender que uma alma precisa ser educada. Sim. Quanto tempo leva, pastor, para educar uma alma? A vida toda, né? Nós precisamos, né, desse processo, né? Esse processo aí para a nossa educação. E é claro que esse processo, ele tem a ver com aquilo que nós vamos conhecer através do ensino, através da experiência, né? E através da nossa vivência, praticando aquilo que temos obtido, né, como conhecimento. Então, é um processo que nós temos desde o nosso nascimento. Os filhos nascem sem saber, os pais vão educando, vão colocando neles ali o conhecimento necessário que eles precisam para a sua vivência. E nós também, obviamente, seres humanos, precisamos até o final da nossa vida, nós temos muito o que aprender. Então, isso é um processo e que nós não devemos deixar de lado. Na pregação do senhor, o senhor enfatiza que Jesus estava preocupado com a necessidade de conhecimento dos seres humanos. Por que hoje muitos cristãos não se empenham, pastor, em aprender, quando Jesus está empenhado em ensinar? Hoje as pessoas elas querem mais experimentar, né? Experimentar ali algo momentâneo. Não quer uma formação, não quer crescer, quer apenas consumir algumas coisas. E acabam, né, deixando de buscar aquilo que é essencial para a vida. Que quando nós temos conhecimento, nós conseguimos administrar a nossa vida, guiar o nosso caminho. Infelizmente, né, isso é uma realidade. E assim, existem pessoas que têm ainda essa vontade de crescer, essa vontade de aprender. Enquanto que outros, e a maioria, né, principalmente o momento em que nós vivemos de tecnologia, já vem tudo pronto. E as pessoas estão se acomodando com essas coisas porque elas estão apenas consumindo. Elas não estão se formando, elas não, então, acabam perdendo, né, uma identidade. Acaba vivendo pessoas como qualquer uma. Ou seja, mas fulano faz, fulano é assim. Então acaba sendo, né, alguém que só vai tocando a vida como a vida vai dando a oportunidade. Então a necessidade de conhecimento é real. Jesus ele trouxe essa solução, né, para aqueles que tinham essa necessidade ali. E hoje em dia nós precisamos, né, aprender muita coisa. E nós achamos que sabemos, quando na verdade não sabemos. Então por isso a necessidade, né, do ser humano de conhecimento. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe nada, né? E o que sabemos é porque foi revelado a nós. Então poderíamos afirmar, sem sombra de dúvida, que o primeiro passo para aprender ou para conquistar conhecimento é reconhecer que não tem conhecimento. Exatamente. Reconhecer que você precisa, né, aprofundar, precisa conhecer coisas que, né, parecem tão distantes, né, parecem tão inexistentes. Então, quando aparece alguma situação, a gente precisa aprofundar nela. Então, precisamos reconhecer que não sabemos nada, quase nada. E muitas vezes o que sabemos ainda por cima é mentira, né? Então, a gente acredita que é verdade. Isso.
Entrando já na primeira divisão da pregação do senhor, pastor, achei brilhante como o senhor iniciou, porque de todos os conhecimentos, o mais importante, sem dúvida alguma, a primeira divisão é o conhecimento sobre Deus, sobre o Criador. É um privilégio a criatura conhecer seu Criador. E a gente conhece o Criador porque ele se revelou a nós. Dentro dos temas que o senhor colocou, sobre a soberania do Senhor, sobre a eternidade de Deus, sobre sua autossuficiência, o senhor termina com uma frase que eu gostaria que o senhor comentasse ela nessa divisão. Se alguém deseja conhecer a Deus, busque-o na palavra revelada. Há um lugar certo para se conhecer a Deus, pastor. Existe o lugar certo, principalmente porque Deus ele não é humano, né? Ele é uma divindade. E, claro, nós não temos um acesso, né, natural a essa divindade. Tínhamos quando ele criou. Com a entrada do pecado no mundo, houve ali um afastamento. O homem perdeu, né, essa oportunidade de continuar conhecendo a Deus a partir do momento que entrou o pecado no mundo. Então, a partir dessa entrada, ele foi se distanciando de Deus, não teve mais comunhão com Deus. E Deus, ele se revela só com aqueles que têm comunhão com ele. E se nós buscarmos na palavra dele, nós vamos encontrar a respeito dele, né? Deus, ele mostra quem ele é. Só conseguimos conhecer a Deus através dessa revelação dele. Não há outra forma de nós buscarmos a Deus e buscarmos conhecer. E temos essa necessidade. Afinal de contas, ele é que é o supremo Senhor. E por ele ser santo, por ele ser puro, né? Por ele ser alguém que é distinto de nós, não tem como nós conhecermos e entendermos por instinto. Precisamos buscar esse conhecimento, o conhecimento de Deus. E esse conhecimento é só mediante a palavra. Ele se revela na palavra dele. Ele mesmo é que se revelou a homens, né, para que fosse registrado, relacionado àquilo que ele é, né, ao próprio Deus, o Deus que é soberano, o Deus que está acima de tudo e de todos. Graças a Deus por ele ser um Deus que se revela, né? Exatamente. Pastor? Muito bom. Ainda nessa divisão, pastor, o senhor falou sobre imutabilidade de Deus e também sobre a pureza de Deus. O que mais a gente poderia acrescentar aqui no nosso diálogo sobre esses dois atributos do Senhor? Por causa do pecado, nós não temos essa pureza, né? A pureza com que Deus ele nos fez. E aí também não temos como ter comunhão com ele, né, unicamente por nós mesmos, né? Porque ele é distinto de tudo e de todos. Pela sua santidade, né, a pureza dele ali, e pelos atributos que ele tem, que é unicamente dele. Né? Um Deus eterno, um Deus poderoso, um Deus que é misericordioso, né, na sua essência. Já partindo para o segundo tópico da pregação do senhor, pastor, o conhecimento sobre si mesmo. O homem pode conhecer a si mesmo, pastor, sem conhecer o Criador? Não, não pode, porque nós somos a imagem e semelhança dele, né? E nós precisamos ter alguma referência para poder conhecer a nós mesmos, né? E a Bíblia ela vai mostrar quem somos nós, antes do pecado e agora, né, durante o pecado, e vai mostrar até depois, né, desse domínio do pecado, desse mundo corrompido que nós vivemos. Então, é só ali que nós vamos conhecer a nós mesmos, né? Nós vamos saber quem nós somos. E é claro, como Deus ele é soberano, ele é Senhor, nós somos pessoas finitas, né? Nós somos pessoas limitadas, nós somos criaturas, nós somos pessoas, né, que, como já foi dito, corrompidas, pessoas que não têm, né, uma santidade como a santidade de Deus. Ele é único, que é puro, que é perfeito. Então, nós precisamos conhecer a respeito de nós mesmos até para nós nos colocarmos no nosso lugar. Tem muitas pessoas que se acham, né, tão especiais e tão suficientes, é porque não conhece a sua própria natureza. E nós precisamos conhecer a nossa própria natureza ali para que a gente possa, né, realmente assim, agradecer aquele que tem nos restaurado, aquele que tem nos feito nova criatura, porque como velhas criaturas, nós não acertamos nada. Tudo aquilo que nós fazemos está nos levando para um precipício. Quando nova criatura, reconhecendo isso e pedindo o auxílio de Deus, nós somos conduzidos para uma vida totalmente diferente. Então, nós precisamos conhecer não só a respeito de Deus, mas a respeito de nós mesmos. E se nós não buscarmos, né, esse conhecimento nas Escrituras, nós não vamos achar nas filosofias de homens, né, nas teologias ou nas teorias que o mundo oferece para nós aí, né? Tantas teorias que há da origem do homem, né? Da forma como o homem vive.
é só a Bíblia que vai revelar para nós e é só ela que vai dar o discernimento que nós precisamos para mudar a nossa vida. Eu gostei muito da pregação do senhor neste domingo e principalmente o senhor deu um spoiler, afirmando que ela é a primeira de uma série de 3. Verdade. Eu confesso estou um pouco curioso sobre as próximas 2. Bem, pastor, ainda no segundo tópico, o senhor terminou de uma maneira que eu achei fascinante, que se alguém deseja conhecer a sua natureza, busque na revelação de Deus. Exato. Transmitindo para a gente a ideia que a maneira de nós nos conhecermos é só se Deus nos revelar quem somos. Exatamente. Porque na pregação deu a entender que nós estamos em trevas, estamos perdidos e somos incapazes de observar em nós mesmos. O que me remeteu à seguinte história: às vezes a pessoa faz uma maldade, uma crueldade, e ela nega, ela fala, mas isso não fui eu que fiz, eu não sou assim. Sim. A pessoa não quer admitir que ela é, que todos nós somos maus. Ainda dentro dessa ideia, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Ele, de fato vai fazer com que essa maldade que ainda habita em nós enfraqueça, seja mortificada? Com certeza. É só com a nossa comunhão com Deus. Ele vai nos revelar, nós vamos ver quem nós somos, cair na real, né? E aí também começar a ter atitudes. Porque a vida que Deus nos dá é uma vida com novo propósitos. E é por isso que precisamos muito ver na palavra de Deus. É só ela que vai conseguir revelar o nosso verdadeiro eu, né? Aquilo que nós somos, né? O nosso caráter. E esse caráter, aquilo que nós somos, pode ser moldado. E, claro, que nós só somos transformados a partir do momento em que nós reconhecemos quem nós somos, quando nós buscamos, né, aquele que pode transformar as nossas vidas e quando nós seguimos aquilo que ele nos orienta, o modo de vida que ele nos oferece e vivemos, né, de acordo com esse novo padrão, padrão de vida. E é só a palavra de Deus que pode nos ensinar isso. É só ela que pode nos guiar nesse novo modelo, nessa nova forma de ver. Nossos pensamentos vão mudar, as nossas intenções vão mudar e, é claro, nós vamos ainda continuar cometendo erros, falhas, mas, Júlio, vai ser muito menor do que quando nós estamos por nós mesmos, né? Nós somos agora, então, guiados pelo Espírito que vai nos freando, vai nos alertando, e aí nós podemos ter atitudes que são atitudes melhores do que se nós não tivéssemos com essa nova vida, com Deus em nós, né, nos dando essa transformação. É fascinante observar, pastor, que numa época em que nós vivemos, em que todas as pessoas querem ser encorajadas e impulsionadas nos seus objetivos, o nosso Deus nos abençoa nos refreando. Exato. E impedindo que a gente consiga nossos intentos, muitas vezes, Exato. Pecaminosos. Exatamente, porque a nossa natureza, ela nos leva sempre para coisas más. Né, vai sempre nos impulsionando para aquilo que vai nos satisfazer naquele momento, mas cujas consequências, né, vai trazer grande destruição. E Deus, ele vai nos freando. Opa, não, comete menos erro, né? E aí a gente vai sendo bem sucedido na caminhada. Partindo, pastor, para a terceira parte da pregação do Senhor, o conhecimento sobre os planos de Deus. No meu tempo de cristão, eu observo que conhecer os planos de Deus faz com que a gente tenha algo que eu acho que todo mundo está procurando, pastor, ainda mais em nossa época, que é esperança. Sim. Seria correto afirmar que o conhecimento dos planos de Deus vai nos encher de esperança, pastor? Sim, com certeza. Porque a gente vai, né, ter um pouquinho mais de contentamento. Né? Nós vamos nos deparar com algumas situações, só que nós já estamos cheios, né, do conhecimento a respeito do plano de Deus, o plano dele, né, que ele tem colocado em prática aí e que paulatinamente vai sendo aplicado, né, na humanidade, e a gente vai ter essa revelação compreendendo cada vez mais. Chegou o ápice em Jesus, esclareceu tudo e agora nós podemos conhecer esse plano grande, maravilhoso de Deus e poder ter boas perspectivas de vida. Então, aqueles que olham para Deus, aqueles que olham para a sua palavra e entendem todos os seus planos, né, o plano principal dele para as nossas vidas, consegue realmente ter esperança e viver uma vida de confiança, né? Fé e confiança no Senhor Jesus, de que nós estamos indo na direção correta, o que nós estamos fazendo também, né, vai nos levar para bons resultados também, porque Deus tem um grande plano e Ele tem um plano que envolve a nossa vida, envolve o melhor para nós. Então nós precisamos ali entender os planos de Deus para que nós não venhamos viver como pessoas que não têm esperança, né? E hoje nós vivemos, infelizmente,
as pessoas, a desesperança é tão grande que muitos querem acabar com a sua vida aqui, porque não tem grandes perspectivas. Sim. Mas aqueles que conhecem o plano de Deus não querem tirar a sua vida. Ele sabe, né, que Deus vai levar no momento certo e ele quer estar lá no momento certo, mas não tem esse desespero em passar logo esse processo aqui. O senhor concluiu sua pregação e nos chamou para a reflexão, associando de maneira clara que existe uma conexão muito grande entre conhecimento e maturidade. Sim. Não dá para se atingir maturidade Não dá. se não tiver conhecimento. Não dá. Talvez essa seja a razão que nós vivemos uma época hoje, pastor, cheia de cristãos imaturos. Exatamente. Crianças espirituais. Sim. Eles não amadurecem, Exato. infelizmente. Não amadurecem. Mas não pode faltar no nosso quadro, pastor, a pergunta que sempre é repetida. Qual é o desejo no coração do Senhor que nós, enquanto igreja, e também aqueles que estão vendo o vídeo, tenham como resposta? Que ação nós devemos tomar diante do que o Senhor pregou para a gente? Então, o que nós precisamos realmente está literalmente dito aí, né? Tudo isso que nós comentamos aqui mostra que nós precisamos ter mais contato com a palavra de Deus para adquirir o verdadeiro conhecimento. Então, Jesus, ele se preocupava, ele sabia que isso era uma necessidade das pessoas, por isso ele ia em todos os lugares, oferecendo a elas esse conhecimento. E muitas pessoas se assentavam ao lado de Jesus para poder ouvir das palavras deles, e não se cansavam. Hoje, infelizmente, né, as pessoas elas se cansam. O meu maior desejo é que as pessoas elas valorizem o conhecimento que a palavra de Deus pode oferecer e que busquem esse conhecimento. Sem esse conhecimento, nós vamos continuar sendo bebês, sendo pessoas que só comem aquilo que bota na boca da gente e a gente só é levado, né, por pessoas grandes que já têm, né, as suas habilidades e nós nunca vamos adquirir habilidade e nem fortalecimento. Então, uma das grandes preocupações, né, a grande motivação é que nós estivéssemos nos despertando para essa questão do buscar, para que nós possamos então crescer, tornar pessoas maduras e aí discípulos como Jesus deseja que sejamos maduros e que possamos também levar isso a outras pessoas. Ou seja, alguém que tem o conhecimento, ele pode transmitir. Não tem como a gente cumprir ali o papel da grande comissão de ir levar o evangelho e ensinar se nós não tivermos o evangelho e nós não tivermos o conhecimento um pouco mais profundo para poder compartilhar com as pessoas. Então, a grande preocupação, né, o grande desejo é esse, que as pessoas busquem o conhecimento e que também se disponha a ensinar aqueles que necessitam de conhecimento também. Obrigado, pastor. Se eu posso acrescentar, enquanto o senhor falava na reflexão agora, me veio à mente dois textos que eu creio que vai agregar valor à nossa conversa. O primeiro texto diz respeito de buscar a Deus enquanto se pode achar, porque o tempo de buscá-lo e não encontrá-lo está perto. E o segundo que o Senhor falou que é espalhar fome e sede sobre a terra, mas não fome e sede de comida e água, mas de conhecimento da palavra do Senhor, que a gente possa aprender agora. Exatamente. Enquanto tem fartura, enquanto o manjar estar ali. Tem países que já não têm mais acesso. Vai chegar a hora para nós aqui também, Vai chegar que para não, nós. né, as pessoas só vão se arrepender depois que não tiver mais a oportunidade. Verdade. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. Por nada. Bem, amados, agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado pela sua atenção, pela sua dedicação. Fique à vontade para compartilhar, para deixar seu like, ou seu dislike, ou seu comentário no vídeo. E lembre-se, caso você queira buscar conhecimento e mora em Campo Grande, venha para essa jornada de buscar conhecer a Deus juntamente conosco. Na Avenida Costa Melo, número 912, o número está na tela do seu celular, ou computador, ou tablet. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.